Eu converso diariamente com pessoas que querem investir, querem se expor à renda variável ou a produtos com maior risco, mas acabam esquecendo muitas vezes do básico. Acabam às vezes tomando um empréstimo para pagar as contas de dentro de casa, utilizam rotativo de cartão de crédito porque naquele mês acabou surgindo algum imprevisto, se apertou e vai precisar recorrer a um parcelamento de uma fatura, por exemplo. E eu percebo que isso muito vem da nossa educação financeira, que infelizmente não é um tema abordado nem no colégio e nem na faculdade. Eu fui aprender isso depois de tanto apanhar da vida, porque sou formado em contabilidade e em toda a minha graduação eu não tive uma matéria de educação financeira ou orçamento familiar. Pensando nisso, eu acho que é um tema que sem dúvida nenhuma vai ajudar a qualquer pessoa a ter mais clareza e controle sobre as finanças, que possibilitará aí sim você começar a fazer um investimento ou utilizar o teu dinheiro de forma mais inteligente. Afinal, não adianta nós buscarmos produtos sofisticados de investimento, como criptomoeda, ações, fundos imobiliários, se o básico, a base, não está bem feita. Porque nesse meio tempo, se surgir algum tipo de imprevisto, ali talvez estejam todas as tuas reservas, ou que você precise se desfazer de algum ativo de fato para estar pagando alguma conta de dentro de casa. E a ideia dos investimentos, principalmente em renda variável, é o acúmulo no longo prazo. Pensando nisso, eu quis fazer esse vídeo para nós abordarmos um tema muito importante, o orçamento familiar ou mapa financeiro, como você deseja chamar. O mapa financeiro, ele serve tanto para as pessoas que ganham pouco dinheiro, até para as pessoas que ganham muito dinheiro. Não tem faixa de renda que não seja necessário ter o mínimo de clareza e controle sobre as suas finanças. Com esse mapa financeiro ou com o orçamento familiar, você consegue traçar da onde você está para onde você quer ir. Sem informações, sem dados, infelizmente fica muito difícil você sair de uma situação de aperto financeiro ou projetar a construção de um investimento, de uma carteira de investimento, de uma reserva de emergência que de fato condiga com a sua realidade e com o seu dia a dia. O objetivo principal é nós identificarmos os principais vazamentos com relação ao teu dinheiro, aonde está indo e você não está percebendo, é definir metas claras e objetivas com relação às suas finanças. Por exemplo, reduzir um valor X que você gasta em lazer, por exemplo, que hoje está tomando boa parte do teu orçamento e começar a construir a tua reserva de emergência, e até mesmo para você tomar decisões mais inteligentes, como por exemplo, será que é o momento de fato de eu comprar um tênis novo, um carro, enfim. Mas chega de teoria e bora para a prática. Para a construção do orçamento familiar, eu sempre sugiro nós começarmos pelos mais simples, que é anote todas as suas receitas. Se você por um acaso é autônomo e possui a sua renda variável, faça a soma nos últimos 3 meses e tenha uma média, de fato, para saber mais ou menos quanto entra ali todo mês. Anote se você tem trabalhos extras, quanto que você recebe de salário. Anote também caso você tenha vale alimentação, férias, 13º. Categorize todas as suas receitas, tudo aquilo que entra. Eu gosto de começar pela receita porque acaba sendo mais fácil o mapeamento. O segundo passo é nós categorizarmos todas as suas despesas. E aqui é o ponto mais importante, separar as despesas fixas, aquelas que você tem todo mês, das despesas variáveis, aquelas que ocorrem sem saber se vão ocorrer naquele mês, ou o valor acaba variando de um mês para o outro. É importante nós termos clareza e diferenciar muito bem essa questão da despesa fixa, que essa ela não vai mudar, será sempre o mesmo valor e ocorrerá todos os meses, como por exemplo, aluguel, mensalidade da faculdade, uma parcela de financiamento caso você tenha, a escola das crianças e assim por diante. As despesas variáveis é sem dúvida nenhuma a mais difícil de mapear e de ter controle. Eu considero despesa variável a questão de saúde, alimentação, combustível, a depender da sua utilização do veículo, manutenção do carro e entre outros exemplos assim. Outra categoria de despesas são as despesas sazonais, aquelas que ocorrem num período específico do ano. Por exemplo, a material escolar do seu filho, o seguro do seu carro, o IPVA, IPTU, que tem meses certos para ocorrerem. É importante categorizar todas essas despesas e colocar, pode ser numa folha de papel, num Excel, onde você achar mais fácil, mas coloque despesas fixas, despesas variáveis e as sazonais. Liste-as todas aproximadamente com o valor que ocorreram no último exercício. Com isso, tu já consegue ter uma visão de mais ou menos quais são os seus compromissos assumidos e que faça chuva, faça sol, você terá que honrar com eles.
Após fazer esse mapeamento das receitas e das despesas, some as receitas e diminui as das despesas. E observe, se o valor que der for positivo, muito bem, significa que você tem um superávit orçamentário. Se esse número der negativo, não se preocupe, pelo menos agora você tem uma informação e você consegue ter uma ação sobre esse resultado. E se esse valor ficar no 0 a 0 ou muito próximo do 0 a 0, também fique tranquilo. Agora você tem a informação na mão e conseguiremos agir daqui por diante, tornar esse valor positivo o mais otimizado possível. Assim que você mapeou todas as suas receitas, despesas e fez o cálculo, agora vamos entrar com uma lupa nas despesas, principalmente nas variáveis e nas fixas, observando sempre aonde a gente pode estar cortando ou otimizando alguma despesa. Olhe com muito carinho para a alimentação fora de casa. Observe se talvez não dê para trocar por uma comida de algum local mais barato, se talvez você não está pedindo iFood ou lanches com excesso, se talvez o calcanhar de Aquiles seja o entretenimento e o lazer, se está indo a bares ou consumindo indo a restaurantes um pouco mais caros, com uma certa frequência desnecessária. Com relação ao transporte, né, gasolina, combustível, avalie as possibilidades, se é possível estar combinando alguma carona ou dentro da sua realidade vendo quais são as possibilidades. Avalie e olhe no detalhe, pelo menos dos últimos 90 dias, aquelas compras impulsivas, aquelas compras que talvez poderiam ter sido adiadas e que acabaram sendo compradas de forma parcelada no cartão de crédito, pesando um pouco mais ainda na fatura que já estava alta naquele mês. E revisite também os serviços digitais. Muitas vezes a pessoa tem Spotify, Netflix, YouTube Premium. Talvez nesse momento de organização financeira seja importante priorizar as principais, aquelas que mais se utiliza. Tá cortando na medida do possível aquelas que você julga menos interessante ou por esse período inicial possa cortar esse tipo de despesa, porque tu vai somando aos pouquinhos, um a um, Amazon Prime, enfim, entre outras serviços de streaming, e quando você soma isso no decorrer de um ano inteiro, o impacto financeiro dentro do teu orçamento acaba sendo bem significativo. O objetivo principal com o teu mapa financeiro e com o teu orçamento não é se privar, não é deixar de fazer aquilo que gosta, mas é priorizar, é você colocar prioridade naquilo que de fato é importante para você sair de uma situação de aperto e estar alcançando a liberdade financeira ou vivendo de forma mais tranquila com um dinheirinho guardado. Tem uma regra muito bacana, eu até fiz uma colinha aqui para não deixar esquecer, que é a regra do 50, 30, 20. A gente separa 50% para o que é essencial e fundamental, 30% para o que é desejo, então para aquilo que a gente almeja, e 20% para a nossa saúde financeira e para o futuro. Geralmente, principal e o começo que nós começamos a cortar os valores é nos 30%, aonde estão os desejos, porque ali moram as compras impulsivas, os serviços de streaming, os lanches ou a ida nos bares e restaurantes mais caros. Então, comece sempre dando uma atenção especial para essa questão da lista dos desejos, tentando sempre otimizar o máximo possível os 20% da sua reserva de emergências dos seus objetivos financeiros para o futuro. Claro, se hoje, por exemplo, a lista dos desejos acabam tendo uma porcentagem maior na sua vida, também não se desespere. Utilize essa metodologia do 50, 30, 20 como um benchmark para estar daqui um pouco otimizando as suas despesas, tanto as fixas também, quanto as variáveis, para sobrar o máximo possível para os teus objetivos financeiros. Porque você sim, não é só a academia e a musculação que precisam ter um objetivo ou a dieta de perca de peso. Tem um nome muito bacana que também o pessoal fala, a sua saúde financeira. Ela precisa ter um cuidado e precisa ter um olhar para o futuro. Nós vamos na academia hoje para estar bem no futuro. E a sua vida financeira precisa ser levada a sério da mesma forma. Bem, e como eu, Emanuel, me organizo para estar anotando as minhas despesas? Porque, de fato, não é um trabalho muito bacana, é um pouco cansativo, é chato, de fato, estar olhando, conferindo, tirando extrato e anotando as despesas. Mas reserve na sua agenda, coloque pelo menos uma vez a cada 15 dias, o ideal é pelo menos uma vez por semana, de tirar esse momento para você cuidar da tua saúde financeira anotando as suas despesas. E procure olhar sempre depois, de forma retroativa, dos últimos 60, 90 dias, 6 meses, como está a sua evolução e comemore, utilize pequenas recompensas para otimizar e melhorar e deixar esse processo ainda mais leve. E tá, fiz o meu orçamento, observei as minhas despesas, consegui otimizar e agora de fato sobrou dinheiro. Aonde que eu invisto? A primeira coisa que eu sempre sugiro para qualquer pessoa que saiu de uma situação de aperto e que começou a organizar a casa, ou que está saiu ou que não está numa situação de aperto, mas que conseguiu otimizar e quer começar a fazer alguns investimentos, comece sempre pela reserva de emergência. Como eu disse lá no início do vídeo,
Muitas pessoas buscam produtos sofisticados de investimento, mas muitas vezes aquele valor é tudo que ela tinha guardado. E no momento de uma emergência, seja de saúde ou seja de uma peça do carro que estragou, um acidente que aconteceu, acaba sacrificando a carteira de investimento para essa finalidade. E não é essa a ideia. Sempre, de começo, priorize a reserva de emergência. A reserva de emergência, na regra, ela precisa contemplar de 6 meses a 1 ano das suas despesas fixas e uma média das variáveis, num produto de investimento que é onde, se acontecer alguma coisa hoje, você consegue resgatar hoje. A reserva de emergência ela não precisa ser altas rentabilidades, muito pelo contrário. Precisa ser um produto com uma alta liquidez, que é exatamente essa questão de quando você precisar ter na mão, e um produto seguro, então que não acabe tendo nenhum risco de tu ter colocado um dinheiro lá e por alguma variação de mercado esse valor tenha sido reduzido ou até travado, enfim. Priorize produtos simples, não visualize rentabilidade e busque sempre ter o valor guardado. O patrimônio guardado é mais importante do que o quanto ele rende. E aqui eu queria lançar um desafio para quem está me assistindo até aqui, que é de fato começar a anotar as despesas e as receitas, fazer um mapa financeiro e observar se isso de fato faz sentido para a sua vida. Na minha, foi um divisor de águas e realmente me deu muita clareza e conseguiu otimizar muito mais os meus investimentos, porque eu deixei de priorizar muita coisa que não era importante para priorizar coisas que de fato importam na minha vida. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta por favor aqui nos comentários a palavra orçamento. Eu quero conhecer você que me assiste e me deu a sua atenção até aqui. Não deixe de se inscrever no YouTube. Deixe um joinha também se esse conteúdo fez sentido para você. E não subestime o poder dos juros compostos. Eu vou deixar aqui um próximo vídeo meu que explica e conta a história de um homem que saiu do absoluto zero, investindo todos os meses de forma regular e hoje é um dos bilionários que ocupam a lista dos top 10 mais ricos do mundo, que, sem metodologia mirabolante nenhuma, conseguiu atingir a liberdade financeira. Era isso, agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo.